Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu sou Emílio, sou advogado desde 2014 no Rio de Janeiro, sou bacharel pela PUC-Rio, tenho pós-graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor pelo Instituto de Economia do FRJ, também estudei Drug Policy Reform em Amsterdã em 2014, Inovação Política pela Academia de Inovação Política de Buenos Aires em 2017, e hoje eu sou mestrando no programa de pós-graduação de Justiça e Segurança do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, do INEAC, lá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E a minha pesquisa, essa área do meu mestrado é antropologia. Eu não estou mais no direito, embora continue advogado, continue um operador do direito na área científica, eu migrei para a antropologia, e nessa área que eu faço essa pesquisa de como se dá a produção da verdade legal, como a lei é aplicada caso a caso no Brasil e como isso muda no Brasil recentemente. Eu faço parte também da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, que é uma rede de advogados, um coletivo de advogados que surgiu em 2016 no Rio de Janeiro e hoje conta com 20 advogados em 8 estados, que tem como os principais objetivos facilitar o acesso à justiça para pessoas atingidas pela política de drogas, compartilhar informações jurídicas, incidir de forma criativa na realidade como uma litigância estratégica e participando do debate político por uma nova política de drogas no Brasil e formar advogados para atuar no campo da política de drogas. Esses são os objetivos da reforma. Eu sou o fundador, sou o seu diretor executivo, ocupo a diretoria executiva da reforma hoje e podemos dizer que é uma grande satisfação estar com meus colegas nessa frente, nessa instituição. A Reforma é uma associação formalizada com o CNPJ, com sede lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma grande ferramenta da mudança sobre a política de drogas no Brasil e com muito destaque na questão da cannabis usada como ferramenta terapêutica. As apresentações jurídicas são bem em sintonia, né? Eu, doutor Leonardo, a gente tem um conteúdo bem semelhante. Essa legislação vigente, ele já falou aqui hoje, o decreto 54.216 de 64, que é o decreto que introniza no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção Única sobre Drogas da ONU, de 61, que é a convenção onde proíbe globalmente a cannabis, mas ela excetua essa proibição quando se trata de combate ao sofrimento humano. Então, ela diz que a cannabis é proibida, mas ela não é proibida quando ela é destinada a fins científicos e medicinais, quando ela é usada para tratar a dor humana. Então, há a proibição lá na convenção, que é essa convenção que o Brasil é signatário e cria a obrigação do Brasil, enquanto país membro da ONU, de cumprir esse tratado internacional, fala que é proibida, mas se excetua essa proibição quando a gente fala de uso medicinal e científico. A Lei 11.343, que é a Lei de Drogas no Brasil, também fala que a cannabis é proibida, as drogas são proibidas, e a cannabis entre elas, mas excetua essa proibição para fins científicos e medicinais. O decreto 5.912 de 2006, que regulamenta a lei de drogas, também fala que é proibida o cultivo, o uso, tudo mais sobre cannabis, mas se excetua para o uso científico e medicinal. Inclusive diz que é competência do Ministério da Saúde regulamentar o cultivo de cannabis no Brasil, e essa regulamentação até hoje não veio. Então, isso gera uma brecha diante, né, entre a lei e a realidade, há uma falta de harmonia, e que aí entra a nossa função como advogado, e a gente tem tido muito sucesso nos últimos anos. Eu advogo com cannabis diretamente há 10 anos. Eu comecei advogando por pessoas que cultivam cannabis em casa para consumo pessoal e eram injustamente acusados como traficantes, e ao participar de casos como esses, eu acabei adquirindo muita informação sobre a planta cannabis, sobre o seu cultivo, sobre a sua dinâmica social, sobre a sua lei no Brasil e a lei internacional. Então, esse acúmulo que eu tive defendendo os cultivadores de cannabis para consumo pessoal, hoje me dá estofo, me dá respaldo para trabalhar com a cannabis como
ferramenta terapêutica. Também tive oportunidade, né, já vindo nessa caminhada de defesa, questão do cultivo de cannabis em casa, contra a criminalização como tráfico. Tive a oportunidade em 2013, final do ano de 2013, ser procurado por mães que estavam trazendo óleo de cannabis para tratar seus filhos e suas filhas com epilepsia e o controle. E também aí já como advogado e com esse acúmulo que eu trazia já desde 2008, tive a oportunidade de ajudar essas mães e vim mudando a realidade. E aí a gente entra nessas decisões judiciais, que realmente, boa parte tem a minha atuação como advogado envolvida. Mas o primeiro caso, eu nem era advogado ainda estava na faculdade. Em 2002, na cidade de Santos, houve a primeira ação judicial que eu localizei, né, eu sou pesquisador também, então fiz uma pesquisa de como que o judiciário trata a questão da cannabis no Brasil, e a primeira ação envolvendo o cannabis como ferramenta terapêutica no Brasil não é a cannabis natural, não é a cannabis planta, não é fito, é sintético, que é envolvendo o medicamento Dronabinol, né, também chamado comercialmente de Marinol, na cidade de Santos em 2002. A justiça determinou que a prefeitura de Santos fornecesse Marinol para uma pessoa doente com câncer. Então, o THC, Marinol nada mais é do que, o Dronabinol nada mais é do que THC sintético, que é a mesma substância que tem na planta. Então, não é de hoje que a justiça reconhece o uso dos canabinoides como ferramenta terapêutica. Aqui, no caso, foi sintético, mas não tinha produto fitoterápico na época, igual hoje tem o Mevatil, por exemplo. 2014 começa, eu conheço essas famílias final de 2013, no caso, uma das famílias já era minha amiga, já conhecia do Rio de Janeiro antes, a Margarete, lá do Rio de Janeiro, mãe da Sofia, que é portadora de epilepsia de difícil controle. A Margarete estudou comigo na UFRJ, no Instituto de Economia da UFRJ, a gente fez pós-graduação juntos, e ela todo dia na aula, ela me assistia a levantar o braço, tudo que o professor falava sobre responsabilidade social, sobre terceiro setor, eu levantava o braço e perguntava, mas e a cannabis, isso. Então, eu era o chato da cannabis dentro de sala de aula, e a Margarete passou 1 ano e meio, sendo minha colega de turma, me ouvindo falar disso, mas só depois que acabou nossa pós-graduação, eu chego um e-mail para mim, da Margarete, me pedindo apoio jurídico. Ela também é advogada, mas como eu já tinha essa caminhada, ela me pede apoio jurídico para trazer o óleo. E eu falei para ela, Margarete, alto risco de você ser considerado traficante internacional, trazer óleo de maconha no correio para o Brasil, pode dar problema. Ela, não, vou fazer isso porque já vi lá fora caso idêntico, a filha dela tem uma síndrome raríssima e vi um caso idêntico lá nos Estados Unidos e eu quero sim dar esse óleo para a minha filha. Então, a Margarete trouxe isso no final de 2013. No início de 2014, uma outra família fazendo essa mesma operação de trazer óleo de fora do Brasil, teve problema, que é a família Fischer, lá de Brasília, Norberto, a Catiele, estavam importando para tratar a Anne, e a Anvisa apreende a encomenda deles. E daí começa a judicialização efetiva, que a gente vive ainda hoje, né? Em 2014, em abril de 2014, sai a primeira autorização de importação de extrato de cannabis sativa rico em canabidiol. A Anvisa tinha apreendido e eles entraram na Justiça, e a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que fosse autorizada essa importação. E dali abriu uma porteira grande para a judicialização. Em 2014, em João Pessoa, há uma ação civil pública para também a autorização de importação de extrato de cannabis rico em canabidiol, já dessa vez por 16 pessoas, uma ação civil pública promovida não mais por um advogado particular de uma família, mas sim pelo Ministério Público Federal, que é uma instituição muito sensível a essa causa. Tem vários exemplos de apoio do MPF à causa da cannabis como ferramenta terapêutica. Em 2014, primeira autorização para a importação de THC, tetraidrocannabinol, aquela molécula que todo mundo tem medo de falar, de regulamentar e tudo mais. Em 2014, uma paciente com uma grave lesão na coluna teve a prescrição de um produto que hoje está no mercado brasileiro, que é o Mevatil, naquela época do Sativex, que é THC mais CBD, e a gente consegue. Foi o primeiro caso de cannabis medicinal que eu estive envolvido diretamente, e a gente conseguiu a primeira decisão reconhecendo o uso do THC como ferramenta terapêutica no Brasil.
Outra decisão que eu gosto de colocar não tem tanto a ver com a questão do produto de cannabis em si, mas é uma questão que me mostra, mostra a sensibilidade do judiciário sobre essa questão. Um casal, ela com câncer, o marido importa semente de maconha e é apreendida a encomenda, e ele é acusado de tráfico internacional de drogas por estar importando semente de maconha. Eu ajudei na defesa desse rapaz, e na decisão que nega a denúncia, que rejeita a denúncia, o juiz fala que aquele marido importando semente de maconha para tratar um câncer da esposa era uma questão humanitária. Então, o judiciário reconhece, em um caso envolvendo tráfico, que há o uso humanitário da cannabis, o uso da cannabis como ferramenta terapêutica. Em 2014, a gente tem a primeira decisão judicial de fornecimento pelo poder público de produto à base de cannabis aqui em São Carlos, aqui em São Paulo. Então, não é mais só autorizar e importar, já é obrigação do governo, do poder público, fornecer o produto. E aí começa a pressão em cima da Anvisa. Quem assistiu o filme Legal, é um filme bem datado do ano de 2014, mostrando a luta dessas mães pela autorização, principalmente pela autorização de uso dessa planta como ferramenta terapêutica, dos produtos dessa planta como ferramenta terapêutica. Só que não era só a autorização, também já tinha essa luta do fornecimento. Enquanto o ilegal estava nos cinemas, saía a primeira decisão de autorização do poder, de determinação para o poder público fornecer produto à base de cannabis. Em 2015, em Marília, aqui em São Paulo também, ação civil pública determinando o fornecimento de extrato de cannabis pelo poder público de forma coletiva. Então já não é mais uma pessoa com decisão mandando o poder público custear o tratamento. Já é uma decisão coletiva, já são, aqui acho que são 25 pessoas. Em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, a primeira decisão determinando o sequestro de verba pública. O poder público se recusou a custear esse tratamento, os advogados vão lá e pedem sequestro de verba pública, vai lá na conta da Fazenda Pública e sequestra o valor e custeia o tratamento. Aqui em São Carlos, de novo, decisão determinando o plano de saúde que custeia o tratamento. É uma questão bem controvertida. É obrigação do plano custear remédio? Eu entendo que sim. Eu entendo que deve, porque quando você coloca na balança econômica, faz o cálculo atuarial daquele plano de saúde, ele vai estar economizando aquela criança, aquele paciente não vai ser internado, não vai se submeter a um tratamento mais grave. Ele vai usar um tratamento que, embora ainda seja caro, por estar vinculado a um ciclo de comércio exterior, de ter que trazer de fora o produto, ele ainda é mais barato do que um CTI, do que uma UTI, do que todos os tratamentos que as pessoas com grave moléstia são submetidas nos hospitais, nas internações. Em 2016, o MPF entra com uma ação civil pública, com vários pedidos. Pede que o THC seja excluído das substâncias prescritas, pede para permitir o uso, a posse, o plantio, a cultura, a colheita para fins médicos e científicos da cannabis sativa, pede permissão provisória para importar produtos à base de cannabis com isenção de impostos, permissão provisória de importação de sementes para uso medicinal próprio, pede a realização de estudos técnicos e dois tipos de estudos técnicos. Essa ação ela é julgada parcialmente procedente depois. Eles reconhecem que deve ser determinado o uso da planta como um todo, todos os seus canabinoides, por isso que depois a Anvisa solta a RDC 66 de 2016, já é uma determinação dessa ação civil pública, ela não contempla o cultivo, ela não contempla a importação de sementes, mas ela contempla sim o uso da planta como um todo, já é também uma grande vitória através da judicialização. Em 2016, no final de 2016, a gente consegue 3 habeas corpus no Rio de Janeiro para cultivo de cannabis. A Margarete, que eu citei agora, que é lá do Rio, a Cidinha, da Associação Cultive Cannabis e Saúde, aqui de São Paulo, e também o Alexandre, lá do Rio de Janeiro. A gente consegue 3 habeas corpus para essas famílias cultivarem cannabis e preparar o óleo para seus filhos em casa.
Até então, era tudo determinando produto vindo de fora, custeio pelo poder público, e isso estava gerando um ciclo vicioso para o Brasil de desequilíbrio da balança comercial. Então, por quê? A gente estava pegando nossas reservas, nosso dinheiro e comprando produto caro, gringo, em dólar, com taxa de câmbio, com tributação, com a questão logística, né, de frete. Então, as famílias estavam pagando muito caro e muitas famílias começaram a cultivar cannabis em casa. E quem estava com o caso redondinho, com o caso bem amparado, com o respaldo médico, principalmente, nós impetramos habeas corpus. E de lá para cá foram muitas vitórias. Eu vou trazer daqui a pouco o placar de habeas corpus. Realmente um trabalho muito bonito que a reforma, né, esse coletivo de advogados que eu faço parte faz, desde novembro de 2016, com resultados excelentes, e que tem mudado realmente a história, o rumo da história, porque não é interessante para nenhum especulador, para nenhuma indústria farmacêutica que a pessoa possa cultivar o próprio remédio em casa, né? Isso você quebra totalmente o monopólio da via pela prateleira da farmácia ou pela farmácia do SUS, se a gente conseguir realmente universalizar o tratamento com cannabis. Então, a gente dá uma reequilibrada no jogo a partir do momento que as pessoas passam a ter essa opção de cultivar a cannabis em casa com o reconhecimento judicial, que afasta o risco, né? Em 2017, já em abril de 2017, a gente consegue, um trabalho que eu tive envolvido pessoalmente, e acho que é a minha maior vitória como advogado hoje, que a gente conseguiu a autorização da Abrace para cultivar cannabis, coletivamente, como associação. A Abrace hoje é a única instituição, alguém perguntou, né, por que a Abrace é a única instituição autorizada a cultivar cannabis no Brasil? Porque a Abrace ela reuniu uma série de fatores, documentos, narrativas, a própria realidade. A Abrace já cultivava cannabis clandestinamente há 3 anos, quando o Cassiano me pediu ajuda para fazer a ação judicial dele. Então, já tinha uma realidade, e o que a gente fez foi levar essa realidade para o judiciário. Então, essa é uma grande vitória. A Abrace hoje continua, né, desde abril de 2017, é a única instituição com autorização de cultivo de cannabis no Brasil. Espero que outras associações tenham logo esse direito. Eu tenho trabalhado com outras associações também para a gente conseguir esse direito, só que é um processo lento, não é tão rápido assim. O processo judicial em si é rápido, mas o processo de adequação para ter esse direito reconhecido não é simples. Você tem que estar muito bem estruturado, você tem que estar muito bem documentado, você tem que ter uma rede real de pacientes, não pode ser algo feito nas coxas, porque o risco é muito grande. Uma interpretação errada dessa situação pode levar a condenações por tráfico e associação para o tráfico. Então, por isso que até hoje a gente não teve outra decisão, embora, se não me engano, hoje 5 associações tenham processos judiciais correndo para obter esse mesmo direito. Outra decisão judicial bem interessante, que em 2019, na cidade de Ji-Paraná, foi determinado que o poder público comprasse da Abrace o remédio, não mais comprar dos gringos. Então, determinou que o poder público custeasse o óleo feito no Brasil. Então, também é uma vitória bem interessante, eu selecionei por conta disso. E nada impede que essas decisões sejam repetidas, né? Eu selecionei a primeira que eu identifiquei com alguma inovação. Em Eunápolis, na Bahia, houve uma decisão também determinando que a União promova a inclusão de medicamentos à base de substâncias canabidiol e THC, já registrados pela Anvisa na lista de fármacos ofertados pelo SUS. Ou seja, no caso, o Mevatil hoje ele está incluído na listagem do SUS. Ainda não é fornecido por seu alto custo, por questão burocrática, mas ele já está incluído na lista do SUS. E, mais recentemente, em São Paulo, teve uma decisão que eu achei muito interessante. Uma associação cultivando sem autorização judicial, e o seu cultivador foi preso pela polícia. Foi lá encontrado o cultivo da associação, né, uma quantidade que não era para uma pessoa só, era para um coletivo.
e ele foi preso como traficante ali naquele primeiro momento. E seus advogados, com muita coragem, com muito ímpeto, né, e de defesa, entraram com o habeas corpus, já não o habeas corpus preventivo, mas o habeas corpus repressivo, né, quando a pessoa já está presa, falando, ele cultiva para uma associação, nós somos uma associação, ele cultiva para uma associação, e o cultivador foi solto. Ou seja, essa história está mudando. O que eu quero mostrar com essa narrativa de decisões, essa é a última que eu selecionei para apresentar em termos de decisões judiciais, essa narrativa está mudando, a gente está virando esse jogo. Quando eu comecei lá em dezembro de 2009, um amigo meu gaúcho com câncer de pescoço, estava cultivando cannabis em casa, teve o cultivo dele apreendido, foi acusado de tráfico e tudo mais, até hoje é processado por tráfico, mas é porque o processo dele é antigo. Hoje, a gente já tem uma narrativa, uma capacidade de argumentação perante as autoridades que cria realidades como essa. As autoridades hoje sabem que é possível uma pessoa cultivar para uma associação e não ser traficante, não precisa ser presa, pode até ser sujeita a um processo penal, mas vai ser um processo penal pro forma, para poder avaliar como que se dá o que é verdade, se ele estava traficando ou não, mas tendo uma associação real por trás, não sendo uma associação de tráfico, o cara está solto. Então, eu separei essas decisões para mostrar que estamos numa mudança positiva. Ainda há muita prisão, ainda há muita tensão, temos muita luta pela frente, mas está mudando. 5 minutos só? Você falou que eu ia poder falar o tempo que eu pudesse. Estou aqui preparado para falar 2 horas. Vamos falar um pouquinho dos salvo-condutos. Vou tentar acelerar, então. Ih, ficou escuro. Mas hoje são 51 decisões no Brasil favoráveis à concessão de salvo-conduto em processo de habeas corpus para cultivo de cannabis como ferramenta terapêutica. A cidade que está ali está apagado, né? O projetor me sabotou, mas são 16 decisões aqui em São Paulo, são 14 no Rio, são 4 em Minas Gerais, 4 no Rio Grande do Norte, 4 no Paraná, aí são 2 no Ceará, uma na Bahia, uma no Maranhão, uma em Rondônia, uma no Acre, 2 no Rio Grande do Sul também, e uma no Distrito Federal. São 64 pedidos. Quem fez essa contabilidade fui eu mesmo. Como eu peguei os primeiros casos, já comecei a contar meus próprios casos, e como eu me dou bem com todos os meus colegas advogados, eles também, quando obtêm vitórias, eles têm satisfação. Pô, Emília, ganhei aqui também e tal. Pô, a gente vibra junto, né? É sempre um momento de muita união entre os advogados, quando a gente consegue uma boa decisão. Então, essa contabilidade é feita por mim mesmo, são 64 pedidos no Brasil, 51 concedidos. Vamos falar das doenças, acho que vai parecer melhor. Número de decisões pelas principais doenças são 17 para epilepsia, 12 para dor, 6 para câncer, 4 para autismo, 3 para depressão, ansiedade ou dependência química, 3 para Parkinson, 2 para esclerose, 1 para artrose, 1 para retinose pigmentar bilateral, 1 para insônia e 1 para microcefalia. Quem é criança, né? A gente começou primeiro entrando com ações para crianças, que algumas nem são mais crianças, porque são lá de 2016, já cresceram, mas são 13 decisões para criança, 7 para adolescente e 31 para adultos. Ou seja, hoje a grande maioria, embora a gente tenha começado defendendo o direito de criança ter acesso à saúde, hoje a grande maioria envolve adultos. As normas regulatórias, o deputado já trouxe, né, o doutor Leonardo também já trouxe, como a Anvisa vem tratando esse assunto, ainda totalmente desconectada da realidade, totalmente insensível à dor humana, totalmente fora realmente de uma necessidade social do Brasil de usar a cannabis como ferramenta terapêutica. Realmente, a gente usa essas normas da Anvisa como ponto base para mostrar o quanto ineficaz são as leis no Brasil. Também existem alguns projetos de lei, né? O principal projeto de lei hoje na Câmara é o 399 de 2015, que o deputado Eduardo Costa acabou de citar aqui, onde ele trabalha na comissão, mas também vale citar, acho que acabou ficando de fora, seria o último, tem um projeto de lei no Senado,
Não, está ali em cima, que é o de 17. O projeto de lei no Senado 514 de 2017 também é um projeto de lei bem interessante. Então, nós temos projetos de lei hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, que podem avançar nessa questão. Eu fiquei bem feliz mesmo, ele já foi embora, posso falar, não foi uma rasgada de seda para o deputado, não. Realmente ele mostrou conteúdo aqui. Eu não tenho o menor pudor de atacar qualquer autoridade, qualquer pessoa, quando mostra preconceito, ou obscurantismo, ou desconhecimento sobre a causa da cannabis. E realmente ele me surpreendeu. Acho que temos chance de vir uma lei boa aí. Eles estão fazendo uma série de audiências públicas, levaram muitos especialistas, levaram muitos familiares, muitas pessoas que usam a cannabis como ferramenta terapêutica lá para serem ouvidos. E os advogados também serão, acho que parece que dia 10 de dezembro será a minha vez de lá expor isso, e poderei falar isso que eu falei do deputado Eduardo Costa para ele, né, agradecer pelo estudo. Acredito que ele tem estudado muito, porque um conteúdo bem complexo de ser absorvido, mas eu também sei que tem outros deputados que, por exemplo, não querem o cultivo doméstico de cannabis na lei. Como que, se é uma realidade, você hoje ter o cultivo em casa, o sujeito está lá para fazer lei, e vai fazer uma lei que não contempla a realidade? Alguém está com problema, ou a pessoa que está se cuidando, ou o deputado. Eu acredito que quem se cuida plantando o próprio remédio, só está praticando autocuidado, né? Só está cuidando da própria vida. Tem a proposta da Anvisa, também já foi bem falado, são duas propostas, parece que terça-feira, a 654 será aprovada pela diretoria, mas a sobre cultivo não será aprovada. E vou falar para vocês, é ótimo, porque a Anvisa não sabe nada de cannabis. Então, qualquer norma que eles fizerem vai ser uma norma realmente feita por quem não entende do assunto. Perspectiva do mercado, né? O Estado tem que regulamentar, fiscalizar, fomentar, incentivar pesquisas e fornecer pelo Sistema Único de Saúde. As empresas devem pesquisar e desenvolver produtos e insumos para atender o mercado. Mas o principal, a sociedade. Nós somos a sociedade. Eu não faço parte de nenhuma empresa, não sou parte de nenhum partido político. Eu sou uma ferramenta, como advogado, eu sou uma ferramenta da sociedade em seu movimento. O que a gente fez até hoje como advogado, né, não só eu, mas todo o meu time, é fomentar as organizações da sociedade civil. Então, hoje eu advogo para inúmeras associações no Brasil, se eu não me engano, está chegando a 25 associações no Brasil, de pessoas que usam cannabis como ferramenta terapêutica. Aqui em São Paulo tem algumas, aqui em São Paulo tem a Cultive. Amanhã a Cultive vai fazer um curso de cultivo e redução de danos para seus associados, aqui no Teatro Sérgio Cardoso, acho que, se não me engano, é aqui próximo. Então, as organizações da sociedade civil devem acolher, conscientizar, agir em rede, pesquisar, demandar por direitos, providenciar o cultivo coletivo e o preparo do óleo exclusivamente para seus associados. É isso que a Abrace faz. A Abrace, a pessoa se associa a ela e recebe o óleo. Vou fechar com, eu falei aqui mais cedo com o Marona, né, a questão de como lidar com a cannabis medicinal em uma sociedade em guerra. Esse é o Jiddu Krishnamurti, um filósofo indiano. Ele fala: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Nós vivemos em uma sociedade doente e não há como desconectar a questão da cannabis como ferramenta terapêutica dessa sociedade doente. Tentar dizer, não, são coisas separadas, não vamos misturar os assuntos. Não tem jeito. Você pode botar a melhor cannabis na prateleira da farmácia para a pessoa ir lá e comprar. Se tiver morrendo menino na favela no Rio de Janeiro, eu pelo menos não vou conseguir dormir. Então, eu vejo essa questão como uma questão macro, não é uma questão de só botar mais um produto na farmácia. Por quê? Porque quem trouxe a cannabis para o Brasil foram os escravos. Quem fez a resistência pela cannabis contra a proibição, você já pensava que se a proibição tivesse ganho, não teria cannabis no mundo? O objetivo da proibição era acabar com o vegetal, acabar com o táxon, acabar com esse ser vivo que gera essas substâncias que fazem tanto bem para o ser humano. Então, se a proibição tivesse vencido, não teria cannabis. E quem fez a resistência não foi dono de empresa, não foi lobista. Quem fez a resistência foram os periféricos, foram as pessoas negras que estão nas periferias, principalmente das grandes cidades, pegando em armas para poder garantir seu acesso ao capital. Tem questão da violência, são crimes de sangue,
Claro, é tudo muito grave, mas a gente tem que tratar disso como uma forma única, porque se a gente não tratar a cannabis como ferramenta terapêutica, como uma forma de diminuir essa guerra, de diminuir essa violência, a gente vai ter a cannabis para tratar e a gente não vai ter o fim da violência para encerrar esse ciclo. E não há cannabis, eu fiz uma pergunta para o Marona, né? Qual é a quantidade de cannabis medicinal suficiente para tratar a saúde mental de uma sociedade em guerra? Não há essa quantidade. Você pode ter toda a cannabis medicinal disponível, mas como a gente vai viver, como vai ser a nossa saúde mental vivendo numa sociedade em guerra? Não há como fazer essa relação. A gente precisa realmente combater a questão da falta de sensibilidade do poder público pelas pessoas que sofrem e não podem usar a cannabis como ferramenta terapêutica, junto com as pessoas que sofrem por conta da guerra às drogas. É isso. Essas são minhas referências. Depois essa apresentação vai estar disponível para vocês, eu já deixei com a SBEC. São referências de trabalhos científicos que vocês podem consultar. Tem 3 que eu participei diretamente, mais um aqui que conta, que é uma de jornalista da Unicamp, que conta como a regulamentação do canabidiol no Brasil, né? Ainda fala em canabidiol, mas como nasce a expertise leiga. Nunca esqueçam, não foi nenhum executivo de empresa que trouxe a cannabis como ferramenta terapêutica para o Brasil. Quem trouxe o uso da cannabis como ferramenta terapêutica para o Brasil foram os pacientes, foram as pessoas que sofrem. Então, eles têm que ser os mais privilegiados nessa regulamentação. Qualquer regulamentação que privilegie empresário, que privilegie conglomerado, não é uma regulamentação justa e é uma regulamentação que tem que ser atacada e descumprida. É uma pena, o deputado seria bom ele ouvir, porque eu vou falar isso lá em Brasília. Se eles fizerem uma lei ruim, minha orientação geral é: descumpra. Cultive, se associe, se una com pessoas na mesma situação. Esses são meus contatos, quem quiser... Pois não. Assim, som. Porque se uma vez é consuetudinário e o direito está atrás da prática da sociedade, como que eu posso, agora que eu já tenho alguns casos, fazer simplesmente, eu acho que eu falo bastante alto e as pessoas escutam bem. No microfone é melhor, tá bom. Da mesma forma que como que eu posso, repito, fazer uma adesão para esses casos que já estão formado uma jurisprudência, se eu posso assim dizer. Não, é um pouco complexa essa pergunta. Primeira coisa, esse saber leigo está sendo absorvido pelos médicos. Começou leigo, mas hoje os médicos já, a prova são vocês. Eu nem perguntei quantos médicos estão aqui hoje, mas eu imagino que tem muitos médicos. Esse saber leigo está sendo absorvido, mas quem trouxe, esse é o trabalho da Monique, ela é uma jornalista do Unicamp, porque ela narrou lá esse trâmite entre 2014 e 2017, mais ou menos. Ela trouxe bem como que foi essas mães levando esse saber para os médicos, né? Pedindo aos médicos: prescreve maconha para o meu filho. Pô, senhora, como que eu vou prescrever? Mãezinha, né? Mãezinha, como que eu vou prescrever? Não, a criança lá nos Estados Unidos está curada, reduziu, e a gente vê, né? Epilepsia refratária é fantástico, né? Eu posso dizer, eu vejo milagre todo dia. A gente não tem jurisprudência no Brasil. Jurisprudência, juridicamente falando, é algo mais complexo, que demora uns anos para se formar. As pessoas falam muito, jurisprudência, mas não é tão simples assim, na luta cotidiana do advogado, formar a jurisprudência. Nós temos casos precedentes favoráveis, isso que nós temos. Nós temos 51 casos precedentes favoráveis. Um caso precedente favorável no caso de associação. É isso que a gente tem hoje. Mas falar em jurisprudência, eu como advogado, tecnicamente não posso falar. Como que a gente... Primeiro passo
para aderir, né, como a esse litisconsórcio, né? O litisconsórcio seria também uma ação coletiva, mas que também não é o caso. A gente não faz habeas corpus coletivo porque nosso receio se perde, a gente prejudica muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente prefere ir no conta-gotas, consolidar esse entendimento, porque ao mesmo tempo a gente mapeia. Eu pego, por exemplo, aqui no Rio tem a equipe aqui de São Paulo. Então, assim, eu pego cada bairro, onde tem cada juiz diferente, eu entro com habeas corpus, então eu sei como que ele, magistrado, entende. E isso entra no nosso mapa, que aí é uma informação que só fica aí circulando entre os advogados, mas que passa a confiança quando o cliente vem com insegurança. Poxa, eu vou entrar com habeas corpus, será que eu vou ganhar e tudo mais? E a gente passa a segurança que o paciente precisa de que ele vai realmente ganhar esse habeas corpus. E desses 51 habeas corpus, eu e meu coletivo participamos diretamente de 26. Mais da metade passou pelas minhas mãos. Eu perdi um. Então, são 64 pedidos, se não me engano, só foram 4 ou 5 decisões definitivas contra. Eu perdi um, que foi um caso realmente que o rapaz aprontava, né? Tinha suas peripécias, e o habeas corpus é você se autodenunciar. E aí, quando as autoridades viram quem era o sujeito, falou, não dá habeas corpus para ele não, porque ele apronta. E aí eu também não sabia como que era o perfil do rapaz, e aí realmente foi um caso que a gente perdeu. Mas o que a gente precisa hoje? Eu preciso de apoio dos médicos. O trabalho do advogado nesses habeas corpus nada mais é do que levar outros saberes para dentro do judiciário. Eu levo o saber médico, eu levo o saber botânico, biológico, eu levo o saber químico, físico, eu levo farmacêutico, eu levo vários saberes que não são do direito para o processo judicial. Acho que, na verdade, essa é um pouco da arte que eu domino, de levar ciência para o debate judiciário. Então, é assim que a gente faz. Então, eu preciso hoje de que o médico prescreva, que o médico faça um belo laudo, um laudo realmente trazendo o histórico do paciente, como que se dá aquela doença, dele, como que são os efeitos colaterais dos medicamentos que ele já tentou, todo o histórico dele e como se dá a melhora. E a melhora é observacional, é o próprio paciente relatando, e o médico assinando embaixo aquela melhora. Então é isso que eu levo, é assim que tem essa aderência. Minha aderência é: a pessoa está com acompanhamento médico. É um trabalho e dupla, né? Porque, na verdade, é o médico com o advogado. A gente joga junto. Eu mantenho um diálogo com vários médicos no Brasil inteiro para a gente poder construir os laudos, por exemplo. Emílio, oi, aqui, atrás de você. Vem aqui. E aí, beleza, bem? Você fez uma relação entre a liberação da cannabis, incluindo aí o caso do uso adulto recreativo, com a diminuição da violência ou a guerra do tráfico de drogas. E como é que fica aí, por exemplo, o caso da cocaína, crack, eventualmente outras drogas? Porque a cannabis é uma dos produtos que gera essa violência, né? Sim. É uma questão muito complexa, a gente poderia aqui ficar falando algumas horas sobre, junto com Marona, um objeto de estudo, que eu me debruço mesmo há muitos anos para compreender e propor soluções. Para começar, a cannabis, ela não é o que dá mais dinheiro, mas é ela que mais é consumida. Se a gente já temos a solução da cannabis, da regulação da cannabis para fins adultos, né, para fins sociais, uso social, isso que chamam de recreativo, que eu não gosto de chamar de recreativo. Se a gente já conseguir regular isso, a gente resolve 80% do problema. É o carro-chefe, vamos dizer assim, do portfólio de produtos. A questão da cocaína e do crack é um pouquinho mais complexa, porque o Brasil não tem como produzir cocaína, porque precisa de altas altitudes e tudo mais, a planta específica e tudo mais. Mas tem como, uma vez isso sendo um projeto realmente de mudança global da política de drogas, fazer um tratado com os países andinos, porque a cocaína é um problema
É um problema muito ligado à desinformação. Quando a pessoa tem overdose, ela não tem overdose porque ela quer morrer, ela tem overdose porque ela cheirou mais do que ela deveria ter cheirado, porque ela não tinha informação adequada. Se aquela pessoa deve cheirar ou não deve cheirar, é o que o Marona falou aqui também, eu não sou ortopedista moral de ninguém, entendeu? Eu não quero saber se o cara gosta de andar de sapato apertado ou de chapéu, e não quero saber se ele também gosta de cheirar pó, entendeu? Não é a minha questão. Minha questão toda é que esse comércio hoje é vinculado a um ciclo violento que pode me atingir mesmo contra a minha vontade. E pode atingir qualquer um. Vamos ficar nesse caos e jogando loteria todo dia. Aqui em São Paulo me parece ser um pouco mais seguro, mas lá no Rio é bem chato viver assim, entendeu? A gente é forjado na sagacidade. Então, assim, o que a gente propõe hoje realmente é uma estratégia macro envolvendo todas as substâncias. A cannabis a gente já tem uma solução para amanhã. Se o Congresso fala assim, vamos fazer um projeto de lei, junta esse pessoal, né, o Marona, tem a Luciana Boatê, Maurício Ribeiro, tem advogados de norte a sul do Brasil e outros pesquisadores que trabalham sobre o tema da política de drogas, que a gente pode realmente fazer uma proposta para a cannabis urgente. E para a cocaína também. Só que a cocaína demanda conversas internacionais. Boa tarde a todos. Emília, eu tenho uma dúvida. Eu era uma pessoa totalmente preconceituosa referente a cannabis, tá? E hoje eu sou visto a cannabis e eu brinco ainda, falte arroz e feijão, mas não pode faltar cannabis em casa. Eu tenho 2 filhas especiais. E a minha dúvida é a seguinte: estou com toda a documentação da Anvisa, a papelada toda para dar entrada, tá? Só que me falaram o seguinte: para conseguir o HC, eu preciso primeiro importar para depois conseguir o HC, porque o importado é muito caro. Você não precisa estar importando, você precisa ter o orçamento do produto importado. Você não precisa importar. O que você precisa é estar cultivando. Porque o que acontece? Eu não posso fazer jogada futura, não posso jogar em abstrato. Eu tenho que chegar para o juiz e falar assim, ó, essa pessoa recebeu prescrição médica de um produto importado, fez o orçamento é muito caro para ela decidiu cultivar, está tendo sucesso no cultivo, na prática do cultivo, fez o próprio óleo, o paciente está usando e está tendo melhora. Eu preciso disso. O médico, por isso eu falei da parceria com o médico tem que, dentro da sua responsabilidade, não é para mentir, não tem que haver a melhora, porque tem casos, assim, cannabis ajuda muita gente, mas não ajuda todo mundo, tem casos que não funciona, então assim, tem que haver a melhora e o médico tem que assinar lá, ó, prescrevi o produto tal, a paciente volta dizendo que o produto tal era muito caro, o orçamento estava fora da sua capacidade financeira, ela passou a cultivar, elaborou o próprio óleo, usou e está voltando aqui depois num quadro melhor. E esse relato médico é o que fundamenta, porque o juiz ele pode vir discutir com o advogado. Direito tem para todo lado. Por exemplo, o doutor Leonardo, que me antecedeu, falou que a cannabis é proibida. Eu discordo. Eu entendo que hoje já não pode chamar mais de uma planta proibida, porque está na Anvisa dizendo que é uma planta medicinal, tem lá o DCB, tem uma resolução de 2017 reconhecendo a cannabis como planta medicinal. Que planta medicinal que é essa que é proibida? Então, tem assim, está num limbo jurídico, mas eu não tenho coragem hoje de ficar falando para ninguém que é proibida, entendeu? Então, precisa ter esse respaldo médico. Nessa parte, então, um exemplo que eu quero te dar, então, não é necessário fazer aquela cartinha para a Anvisa também? Precisa. Você precisa, porque a Anvisa tem que estar ciente de que você é uma pessoa que pode usar cannabis como ferramenta terapêutica. Assim. Pega o documento da Anvisa, manda e-mail para o fornecedor internacional e manda seu orçamento. E depois você vai juntar os documentos do médico, receita, prescrição em termos de responsabilidade, a autorização de importação da Anvisa e o orçamento médico. E depois você vai juntar esse lado observacional posterior da melhora. Perfeito. Mas o fundamental é estar cultivando. Esse que assusta todo mundo. Eu sei já que todo mundo, eu vou cultivar. Assim, se a nossa sementinha. Se pagar, você quer... Muito obrigada. Oi, eu fui eu que dei início àquela hora a esta pergunta, né? Então eu só quero complementar o que ela acabou de te formular aí. E nesse inteirinho? Estou lá, estou plantando, estou cultivando... Não tem no habeas corpus. Então, mas existe um risco aí. Aí, de repente, o dronezinho passa lá, estou lá com 3 pezinhos de cannabis,
se me pegam nesse inteirinho, entre estar fazendo o teste e até pedir o habeas corpus. Até a Como é que decisão. fica? Então, Como que faz? Você tem que ter na sua casa uma pastinha com cópia de todos esses documentos. Bateu a polícia lá, ó, é remédio. É remédio. Contar uma história rapidinho. Em maio de 2015, um grande amigo meu, advogado, que tem prescrição médica, o primeiro habeas corpus, o caso que a gente escreveu, o primeiro habeas corpus, um amigo meu, advogado, maio de 2015, a polícia invade a casa dele. Ele estava aqui em São Paulo defendendo um caso gratuitamente. Ele tinha pego o avião para cá. A polícia amanhece na casa dele, invade a casa dele, agride a esposa dele, apreende as plantas dele. E eu estava no Rio, ele estava em São Paulo. Ele conseguiu pegar o primeiro voo de volta, busquei ele no aeroporto e fui com ele lá para a cidade dele. Cheguei lá, fui primeiro na casa dele, onde a polícia estava. Cheguei só para você ver como que é a pressão, cheguei para o policial com o fuzil, assim, cadê o papel, cadê o mandado para entrar? Aqui o mandado, aqui, já apontou o AK-47 para mim, assim. É nesse nível de coisa que a gente enfrenta. Aí eu fui para a delegacia, cheguei na delegacia, falei, vocês estão tirando o remédio de uma pessoa doente, tá aqui todos os documentos. Esse cara nunca foi acusado de nada até o momento que a gente entrou com o habeas corpus. Aí, esse foi o primeiro habeas corpus. A gente entrou com o habeas corpus para ele, o judiciário achava que estava bonitão na foto, que ele era um traficante, denunciou ele por tráfico. A gente conseguiu recorrer, trancamos a ação por tráfico e depois ganhamos o habeas corpus. Então, assim, isso mudou. O cerne da minha fala é que mudou. Hoje, quando você chega para uma pessoa, é o caso do garoto que foi preso na associação, ele mostrou que ele cultivava para cuidar da saúde das pessoas, foi solto. Claro que todo um transtorno e tudo mais, mas eu tenho relatos de pessoas que plantam com respaldo médico para fins de saúde, sem habeas corpus, que quando a polícia invadiu, pediu desculpa. ok, obrigado. Então, a minha preocupação, Fábio, é assim, até onde legalmente, né? Porque é justamente essa a minha preocupação, não é nem frente ao nosso conselho. Como passivo de tudo e nada deu certo. Porque não tentaram uma substância que só que eu estou autorizado a fazer. Está na lista de permitidas. Então a discussão vai hoje, Eu estava procurando, eu olhei para trás, que o Fábio estava ali antes, estava procurando justamente ele. Legalmente, porque eu tenho alguns tutores advogados, tá? E eu já conversei isso com eles. Eles mesmos fizeram esse levantamento, acho que você vai saber dizer isso melhor do que eu. Eu não encontrei, né, nada judicial solicitando isso para o animal. Eu fiz uma ação lá em Salvador, há um ano e meio atrás, só que o bichinho faleceu antes. Tá. Então, perdeu o objeto. Eu estou doido para pegar uma ação dessa. Eu tenho uma ação pronta, na verdade. Então, é isso que eu queria dizer. Essa... Tá. Na USP. Ah, não, mas ali é administrativo. Ali não tem uma ação judicial, não. É? Sim. Já pediu? Mas acho que não tem nada, não tem nenhuma decisão, não. Então, os tutores fazendo isso, você acha que é o que algo acontece? a mais? O que não é proibido é permitido. Tá. O que não é efetivamente proibido é permitido. Isso é o princípio da legalidade. Tudo é permitido, a não ser aquilo que é proibido por lei. Tem alguma lei proibindo vocês de usarem o canabidiol como ferramenta terapêutica? Então, pronto. O que tem é uma regulação sobre como vocês terem acesso a isso, que aí entra a Anvisa. Aí é outra questão. Uns 2 meses atrás, eu fui bem questionado por conta da droga VET estar vendendo produto à base de canabidiol, né? Era canabidiol puro que eles vendem. E aí eu fui pesquisar os processos administrativos, assim, eles deram mole, eles não fizeram o processo assim, ideal, né? Se eu tivesse participado da orientação jurídica deles, eu acho que a gente teria tido outro resultado em relação a essa devassa da Anvisa e do MAPA. Mas eu não vejo qualquer restrição do uso animal. Eu acho que o uso animal é até mais simples do que o uso humano em termos regulatórios. Mas é uma questão mesmo de demandar. Tem que demandar. Eu tive essa infelicidade dessa ação que eu fiz, do cachorro falecer antes do juiz decidir. E aí eu tinha a opção de nem contar para o juiz, deixa correr a ação, mas aí amanhã depois pede uma perícia no animal, eu que vou ficar de mentiroso, eu prefiro lidar com a verdade. Tem uma questão, que é uma frase que a gente usa muito
para motivar os advogados, que é a gente que está no decálogo do advogado, né? O advogado luta pelo direito, mas quando o direito se opõe à justiça, ele passa a lutar pela justiça. Então, nesse caso, o direito, a gente vive isso, o direito está violando a justiça. A gente tem que lutar pela justiça. Não posso considerar o direito. O direito está abusando da saúde das pessoas, abusando da saúde dos animais, do direito dos profissionais usarem as ferramentas terapêuticas mais adequadas, que eles julgarem adequadas, porque vocês têm autonomia profissional de decidir qual a terapêutica vai ser adotada. Então, assim, é uma série de violações que estão acontecendo e eu não posso baixar a cabeça e falar, não, a planta é proibida. Não, a planta é proibida, vírgula. É proibida para outros fins, mas para fins em prol da saúde não é proibido. Muito obrigada. Nada. Quem mais? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Só fala. Na questão do HC, por que só tem 61 pedidos, assim, em vista de que várias pessoas necessitam da Porque da tem uma utilização? série de fatores que a pessoa tem que conseguir. Ela tem que ter o respaldo médico e estar plantando. Mas a procura por habeas corpus É enorme, mas quem me apresenta os documentos adequados e está com a melhora comprovada e está cultivando, porque eu não vou lá contar a história, vou cultivar, já cultivo, já estou melhor e estou correndo o risco de ser criminalizado. Então, é por isso que o número é baixo ainda. E quanto tempo que demora esse trâmite? O mais rápido que eu consegui saiu em 2 dias, o mais demorado em 2 meses. Muito rápido. É um processo. A gente escolheu a via do habeas corpus justamente pela celeridade. Assim, não há taxa judiciária, tem 16 em São Paulo, não há taxa judiciária, então não paga para o governo para entrar com habeas corpus, e nós advogados vemos isso como uma causa humanitária. É claro que todo mundo é profissional, todo mundo precisa receber, mas não tem um valor fixo determinado, porque tem casos que a pessoa é tão pobre que eu pago para entrar com habeas corpus por ela. Emílio, Opa. Bom dia, gente, boa tarde. Como eu te disse ali, a gente andou quase 1.000 quilômetros para conhecer pessoas como vocês, Dr. Pet Cannabis, você, Dr. Wilson, Cidinha, uma honra estar aqui. Então, como você já respondeu minha pergunta, eu tinha 2 perguntas, você respondeu através de outras, eu vou só fazer uma afirmação, então. Recentemente, nós somos de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Associação Florescer. A gente esteve no Paraguai, divisa com o nosso estado, e lá fizeram um simpósio reunindo 90% das pessoas, os participantes, eram acadêmicos de medicina. Então, eu queria só deixar assim, um aviso, não sei, talvez uma ideia, uma sugestão. Nós vamos fazer isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A primeira ação que a gente for realizar Você é de lá? Que a gente for realizar com as universidades, a gente já está fazendo isso, a gente quer acadêmicos de medicina, a gente quer acadêmicos de medicina veterinária. Isso aqui tinha que estar lotado de gente dessa área. Quando eu saí de lá, eu vi mais de 200 acadêmicos brasileiros saindo assim, cara, tipo, meu Deus, olha, existe endocannabinoide, ninguém tinha ouvido falar, entendeu? Então, é importante que essas ações tenham essas pessoas para a gente formar, plantar a sementinha na mente dessa galera que vai ser médico e que vai estar aqui depois de formado. Que hoje uma grande fronteira da ciência é essa ciência canabinoide, né? Se você pegar o número de publicações envolvendo cannabis e canabinoides, é uma crescente constante de 2007 para cá. Recente, alguns né? eventos de neurociência, sou amigo de muitos pesquisadores de outras áreas, né? Principalmente da neurociência, eles sempre falam isso. Tem que plantar essa semente, né? Sim. Temos que... Eu só não fiz pergunta porque você acabou respondendo a minha, eu falei, eu vou ter que falar alguma coisa. Qual que era a sua pergunta? Era sobre a gente ter que estar cultivando para poder montar a nossa associação. Pelo jeito, sim. Não, a associação é diferente. Primeiro você monta a associação, depois você cultiva. Eu estou falando para o habeas corpus. Então vamos conversar depois. Claro. Use e abuse. Eu li outro dia que você importar a semente em si ela não é psicotrópica. Esse é outro trabalho nosso também. Eu estava dizendo o seguinte, eu li outro dia que você... Tá bom, tem que estar cultivando. E como é que você cultiva? Tem que ter a semente. E eu li outro dia que você estar portando a semente é presunção de crime e não crime, porque a semente não tem nenhum princípio qualquer coisa. Se eu estiver trazendo semente
Porque lá fora você tem sementes ricas em CBD, enfim. Se eu estiver transportando essa semente e for pego com a semente, eu sou enquadrado como traficante? Como é que é? Não deve ser enquadrado como traficante. Questão da semente, quando eu comecei, acho que o tipo de caso que eu mais peguei na vida como advogado da cannabis foi o caso de semente, de importação de semente. Né? Eu comecei advogando pelos cultivadores, eles sempre importam e sempre as sementes são apreendidas. Acho que eu já trabalhei mais de 1000 casos desse tipo. E eu participei também dessa mudança, porque quando eu comecei, semente eram 3 opções: ou era considerado usuário, ou era considerado traficante internacional, ou era considerado contrabandista. E a gente conseguiu mostrar que nada disso. Na verdade, é um fato atípico, é um fato que não considera crime, não deve ser considerado crime. E a gente discutiu justamente isso que você falou. A gente levou essa ciência para o judiciário. O que é semente? Semente, tecnicamente, se chama fruta aquênia, um fruto seco da cannabis, que nada mais é do que uma forma de propágulo que não contém nela em si as substâncias canabinoides, e você não tem nem, analisando a semente em si, dizer se ela vai gerar ou não vai gerar canabinoide lá na frente, porque a semente da cannabis rica em THC é igual a semente do cânhamo, que é pobre em THC, né? Embora seja o mesmo vegetal, é a mesma planta, só que só muda a diferença de uma categoria de concentração de canabinoides, do THC especificamente. E a gente levou essa ciência e hoje há essa decisão de que trazer semente para o Brasil é uma infração administrativa. É igual furar o sinal vermelho, não é crime. Não é crime, mas você cometeu algo fora da lei. Então você não vai ser preso, por isso você não vai ser considerado um traficante, você não vai ser considerado um contrabandista por conta disso, mas você pode ter sua semente apreendida e vir a receber uma multa. Mas isso a gente também já está brigando, porque a semente só é considerada um ato, importar semente sem autorização, só é um ato, uma infração administrativa, quando fica comprovada que essa pessoa vai realmente semear aquela semente. E semear é verbo futuro também, como vale para o habeas corpus, também não pode valer. Vou presumir que o senhor vai semear aquela semente. Como que vai presumir? Se eu sou um colecionador de semente, eu gosto de colecionar genéticas, souvenir, trouxe semente, fui pego, coleção. Ia botar na terra? Jamais. É isso. Entendeu? Vai fazer prova contra si. Um pouquinho. Mais alguma?